Bom, esse tombo econômico, mudando um pouquinho de assunto agora, entrando mais para a área econômica, né, que todo mundo já está prevendo, reacende a discussão sobre o mercado de trabalho no país. Você vem acompanhando, inclusive com agonia, a gente sabe, esperando por medidas, né, para que venha o apoio realmente, porque o pessoal não consegue ficar sem trabalhar, aquele que tem trabalho. Você imagina aquele que já estava desempregado. Patrões e empregados vivem uma rotina delicada, tem a história de home office, férias coletivas, demissões em muitos lugares, inclusive, o que é lamentável. E aí, para a gente tentar tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, sobre esse momento, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Eduardo Dantas. Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. São muitas dúvidas, eu imagino que até no meio jurídico também tem essas questões todas de como lidar com tanta transformação, com tanta coisa. Cada dia uma mudança nova. O que vocês destacam nesse momento agora de medida mais importante do ponto de vista legal dessa relação trabalho-empresa? Bacana. Nesse final de semana foi editada uma medida provisória e a medida provisória trouxe uma série de alternativas para que as empresas possam priorizar a manutenção dos contratos de trabalho. Então, a medida provisória ela trouxe alterações na concessão de férias individuais, de férias coletivas. Ela reforçou ali toda a estrutura do home office, né, que é o trabalho em casa, muito adotado nesse período. Ela trouxe a possibilidade de um banco de horas um pouco diferente. Então, a gente tem visto o governo se movimentando para tentar preservar a maior quantidade de empregos e evitar que ocorram demissões. Um ponto muito importante e que foi muito conturbado ao longo do dia de ontem era a suspensão do contrato de trabalho. Esse ponto trouxe muita discussão e até no final do dia a gente acabou vendo até uma nova medida provisória alterando um pouco. A primeira medida provisória ela dizia o seguinte: as empresas podem suspender o contrato de trabalho dos empregados e colocá-los em treinamento. Era uma alternativa para que eles não fossem demitidos. Mas havia uma discussão muito grande que essa medida provisória não dizia que os empregados que ficassem com o contrato de trabalho suspenso deveriam receber qualquer valor. Então, o empregador, o patrão, simplesmente poderia colocar o empregado em casa, deixá-lo lá fazendo um curso e não teria que pagar nenhum valor. Houve uma discussão muito grande, a gente até acabou brincando, né, dizendo o seguinte: olha, parece que o governo ali usou um VAR na medida provisória. Não, ontem a gente falou sobre isso, estava muito estranho mesmo, logo cedo. A gente anunciou aqui no Bom Dia São Paulo essa decisão e estava muito estranha. Você colocar as pessoas 4 meses em casa e oferecer curso online. Essa pessoa não tem condição de pagar a internet para ter o curso. Ou seja, não faz o menor sentido nesse aspecto, tanto que houve o recuo no decorrer do dia com relação a essa medida provisória. Valendo, então, por enquanto, aquelas questões que você colocou inicialmente, das férias, home office... Férias individuais, férias coletivas, banco de horas, home office e até mesmo antecipação de feriados. O que o trabalhador tem que ficar atento? Aquele que tem o emprego e que está, de alguma forma, que não está exercendo ele no dia a dia. Qual a preocupação e cuidado que ele tem que ter do ponto de vista do trabalhador e não da empresa? O trabalhador ele tem que tomar o cuidado, em especial nesse momento, de se colocar à disposição do empregador. É um momento único que a gente vem vivendo, então é um momento particularmente extraordinário. Então, medidas extraordinárias serão colocadas em prática. E o trabalhador, ele tem que colaborar, ele tem que se colocar à disposição, sabendo que é um momento em que todo mundo vai ter que apertar um pouco o cinto, o empregado vai ter que apertar um pouco o cinto e as empresas também, para tentar todo mundo passar por esse momento e daqui a algum tempo, com a economia restabelecida, a gente poder seguir preservando a maior quantidade de empregos. Isso é o que se busca na medida provisória. Concordo com isso, até porque disse aqui ontem, né? É o momento de você mostrar que você realmente é importante e tentar ajudar nessa situação delicada, de alguma forma, se tornar também produtivo para fazer com que a cadeia, mesmo com todas as dificuldades, ela continue funcionando e a empresa girando. Nenhum empresário, a gente acredita, que quer deitar no travesseiro sabendo que ele está bem e o funcionário está ruim. Isso daí também não dá para a gente acreditar. Sabemos que tem, mas é melhor que a gente não imagine e não contemple isso. Agora, a que ponto, que cuidado o trabalhador tem que tomar para que ele também não seja, de alguma forma, prejudicado pela empresa, ele se colocando à disposição, ele querendo trabalhar? Qual é o ponto sensível aí na sua avaliação? Olha, um ponto que foi muito discutido e questionado também é como se estrutura o home office. A gente viu, em especial as pessoas que têm possibilidade de trabalhar de casa, na maioria das vezes, talvez não tenham uma estrutura preparada. Pode não ter um acesso à internet adequado, pode não ter uma cadeira muito ergonômica. Então, as pessoas vinham se perguntando, olha, mas como é que eu faço? O empregador, a empresa, ela tem a obrigação de me fornecer internet? Não tem.
né, a rigor, pela medida provisória e pela própria CLT, a empresa não tem obrigação de fornecer nada disso. Como você bem colocou, o que a gente espera é que o empregado tenha a preocupação de se mostrar importante e de se colocar à disposição do trabalhador, do empregador. Então, é capaz que a gente tenha que ter algumas mudanças nas atividades. As pessoas vão acabar desenvolvendo trabalhos que ordineiramente não faziam. Então, o empregado ele tem que se colocar à disposição do empregador. Acho que essa é a grande dica, esse é o grande conselho. O salário tem que receber para quem está empregado. O salário tem que receber, muito embora, na medida provisória, tenha a possibilidade também de redução do salário acompanhada de uma redução da jornada de trabalho. Mas isso tem que ser acordado com o funcionário. Não pode ser decisão imposta pela empresa. Obrigatoriamente isso tem que ser acordado com o empregado. E também só há redução de salário, obviamente, se houver redução de jornada. Não dá para ser uma coisa e não ter a outra. Claro, e tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional. Isso está autorizado. Com relação a 13º e fundo de garantia, isso para quem não é do serviço público ou para quem também não está nessa classe mais baixa de Bolsa Família e etc. Com relação a 13º não muda absolutamente nada. O que houve foi um postergamento do pagamento do FGTS. Então, o FGTS de março, abril e maio vai ter um pagamento um pouquinho mais para frente, caso o empregador queira. Mas o empregado não muda, ele não sofre absolutamente nada com isso. E também não tem nada, não recebe nada antes. Não recebe nada antes. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Agora, é importante ficar atento, porque dia a dia vem aí ocorrendo mudanças aí do ponto de vista do governo federal. Esse é um ponto central, a questão do emprego, a preocupação. Essa revisão dessa medida provisória de ontem, esse recuo, inclusive, foi para que ela volte e contemple, imaginamos, alguma coisa que favoreça o trabalhador e não só o empresário nesse sentido, e aí tem que ter atenção. O Fundo de Garantia ele tem sido muito utilizado para injetar dinheiro na economia. Então, a gente espera, inclusive, que venha alguma medida facilitando o acesso do trabalhador, nesse momento de crise, ao Fundo de Garantia. Com relação ao seguro-desemprego, só no caso de rompimento do contrato de trabalho, por enquanto. Só no caso de demissão. Só no caso de demissão. Tá bom. Agradeço aí, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, viu? 7h10 agora. A gente vai dar uma olhadinha aqui nas redes sociais, o que o pessoal comenta aqui. Tem pergunta aqui? Me chega a informação que tem pergunta. Segura mais um pouco, então. Vamos responder, por favor, aqui, doutor. Vamos lá, ó. Coluna direita, vamos lá. Eu não estava conseguindo olhar aqui as redes, porque estava na conversa, mas tem aqui. Vamos contemplar, ó. Me chamo Marcelo. Devido a essa pandemia, meu patrão quer me dar férias. Eu devo aceitar ou não? Depende dele, né? Não, deve aceitar. A medida provisória... A CLT já dizia isso, né? Quem concede as férias, quem determina o momento da concessão das férias é a empresa. Em especial, num momento como esse, a medida provisória diz o seguinte: a empresa pode conceder férias e aquele aviso, que normalmente é de 30 dias para o início das férias, foi reduzido para 48 horas. Também, se ele não aceitar nesse caso... Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Como é que eu ia deixar de fora as perguntas de vocês? Olha só, maravilhosas. No home office, a empresa deve pagar as despesas com internet, luz e etc? Como é que fica isso, hein? Quem paga essa conta? A empresa não tem obrigação de pagar. O que tem que ser é combinado. Então, tem que ter um contrato escrito dizendo quem vai arcar ou quem vai assumir cada uma das ferramentas para utilização e para o trabalho em casa. A gente estava aqui falando, né, de redução de carga horária e também de salário. A Alessandra pergunta, a empresa pode diminuir em quantos por cento os salários? Porque a gente está falando, se ela reduzir 100% e também se ficar 100% trabalhar, é a suspensão que estava contemplada na medida provisória. Exatamente. Por enquanto, a lei fala em até 25% de redução do salário, acompanhada de uma redução proporcional da jornada. Indo fazer home office, não entra essa redução, a não ser que o home office você dedique menos tempo ao trabalho. O home office ele é reconhecido como uma forma que dispensa o registro do horário de trabalho. Então, a rigor, quem está em home office em condições normais não anota a jornada de trabalho, então também não tem como reduzir a jornada de trabalho. Em condições normais é assim que funciona. Quer saber de uma coisa? Tem mais um monte de pergunta aqui, eu preciso ir para o intervalo. Então segura aí, vai ter hora extra aqui e depois a gente negocia qual o percentual que a gente vai pagar ou não por essa hora aí. Tá bom, combinado, tá bom? Rodrigo. 7h13, 7h13. Deixa eu aproveitar aqui, porque não tem esse negócio de hora extra, ninguém paga nada para os entrevistados. Os entrevistados vêm aqui para trazer o esclarecimento para vocês todos. Tudo aqui a gente tem que fazer meio desenhadinho, né? Porque senão, nesse tempo, sobretudo aí de desocupação, as pessoas vão lá e gostam de ficar falando. E no fim, não tem nada disso. Tá dito isso, pessoal? Vamos lá, na alegria, mesmo nesse momento difícil, vamos lá?
E aqui desse lado a gente vai retomar as perguntas aí para o advogado, trabalhista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Eduardo Dantas. Obrigado pela permanência aqui. Imagina, vamos prazer, lá? Rodrigo, vamos lá. Olha aqui, ó. O Léo, referente a Vale Transporte e refeição, como é que fica isso, hein, para o trabalhador? O Vale Transporte ele é concedido pela utilização. Então, se o trabalhador deixa de se deslocar ao trabalho, ele não precisa receber. Então, o Vale Transporte, nesse momento em que ele está em casa, ele não precisa receber. O Vale Refeição é um pouquinho diferente. Ele recebe para poder comer e a pessoa, mesmo estando em casa, tem que se alimentar. O que pode acontecer é a empresa trocar o Vale Refeição por um Vale Alimentação, que é aquele que a gente usa no mercado. Mas é basicamente a mesma coisa. Ou seja, aí nesse caso, para simplificar também, é o bom senso, né? É o bom senso. Bom senso. É o bom senso. É o lógico, né? É o lógico. Você não está usando o ônibus. Almir, nem todas as empresas estavam preparadas para a implantação do home office. Muitas não possuem notebook para fornecer para o funcionário. Nesse caso, o funcionário é responsável por providenciar o equipamento? É a pergunta do Almir. Não é. Como eu falei no primeiro bloco, o empregado ele vai combinar com a empresa quem vai ser o responsável pela estrutura de trabalho em casa. É claro que a empresa não tem como impor e exigir que o empregado vá lá, adquira um computador. Então, aqui, mais uma vez, vale o bom senso. Em último caso, se a empresa colocar o trabalhador em casa, em home office, e ele depende de um computador e não tem absolutamente nada disso à disposição, a empresa não fornece, ele não tem e não tem como adquirir, a CLT ou a legislação hoje diz que esse período fica concedido como uma licença remunerada. O empregado fica em casa, recebe e não trabalha. Paulo, a empresa pressionou o meu departamento da seguinte forma: ó, não vão nos autorizar a trabalhar em casa. Quem quiser continuar vendendo tem que comparecer na empresa. O salário é baseado em comissão. Trabalho com vendas no ramo de seguros, hein? Pois é, aí é uma situação um pouco mais complicada, né? A pessoa que tem que ir ao local de trabalho e tem que estar lá e tem que atender pessoas, nesse momento, muito provavelmente vai acabar tendo um prejuízo ou vai acabar tendo uma diminuição naquela parte da remuneração que é variável, que depende do atendimento, do contato com as pessoas. Isso naturalmente vai acontecer mesmo. E juntando a questão de vendas também, muita gente está sofrendo, né? Aqui, no caso dos funcionários que estão sob contrato de experiência, que ainda não venceu e a empresa não pode trabalhar porque não faz parte do comércio essencial. E aí, hein? Contrato de experiência, a empresa não pode funcionar? Olha, muito provavelmente as empresas do comércio já estão com dificuldade na manutenção daquele empregado que é regular e efetivo. O empregado no contrato de experiência, salvo se ele tiver ali um desempenho extraordinário, a tendência é que, se não houver espaço para ele, expirado o prazo do contrato de experiência, a empresa não efetive. Aqui é importante o que o Gilberto está colocando. Pessoa jurídica também pode sofrer redução de salário ou só CLT? Quer dizer, pessoa jurídica, ela pode, na relação de trabalho de pessoa jurídica, você pode acontecer o que for, né? Pode acontecer. A relação dependendo de do contrato de trabalho, dependendo da negociação que tem no contrato. Agora, CLT, o ponto é esse. Essa coisa da redução de salário de CLT, que não pode. E o que a gente falou de redução mais cedo com redução de jornada é porque está baseado numa medida provisória específica por um período, né? Em condições normais, existe a possibilidade da redução de jornada com a redução do salário, mas precisa de um acordo com o sindicato. Em um caso extraordinário como o que a gente está passando agora, a medida provisória autorizou um acordo direto entre o empregado e a empresa, excepcionalmente para essa medida. Agradeço demais aí as respostas. A gente conversou aqui com o advogado trabalhista, professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Eduardo Dantas. Obrigado e um bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Valeu.